Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre Comte e o positivismo. Auguste Comte, ele nasceu na França em 1798 e viveu até 1857. O Comte, assim como vários estudiosos, tem muito do que ele vivenciou e da história de vida pessoal dele na teoria. Vamos pegar um exemplo. O Comte, ele foi por um período, dentre as suas atribuições profissionais, secretário de Saint-Simon. Ele vai ter esse contato com o Saint-Simon, que vai ser muito importante para a teoria dele. O Saint-Simon, ele é um importante estudioso que contribuiu para que a sociologia se consolidasse enquanto ciência e vai ter muitas contribuições como um dos precursores do socialismo. O Comte, ele vai trabalhar com o Saint-Simon durante um período da vida dele, até que eles têm um embate de ideias e o Comte, ele vai para o outro prumo e deixa o Saint-Simon seguir na vida dele. O Comte, ele é tanto um filósofo quanto sociólogo e dentro da sociologia ele é considerado como um dos primeiros sociólogos e ele foi responsável por identificar o que a sociedade ela deve ser objeto de estudo de uma ciência autônoma, ciência essa que seria a sociologia, e esse estudo ele não se daria por acaso. Esse estudo deveria ser baseado em um método científico, um método esse que o Comte vai chamar de positivismo. E o Comte ele é considerado, tomado como o pai do positivismo. Para entender o Comte, como eu disse para vocês anteriormente, a gente precisa de dar uma situada no contexto em que ele vivia. Antes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a gente pode considerar que as sociedades elas estariam paradas, estáticas. Por quê? Porque as mudanças que ocorriam, elas não eram significativas a ponto de alterar a ordem, a ponto de alterar algo que era constante naquele período. Com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, que acontece no período em que o Comte viveu, a gente vê uma mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente vê, nesse período, que uma sociedade que era sobretudo feudal, vivia de trabalhos manufaturados, ela vai se tornando uma sociedade capitalista. A gente vai ver na substituição da mão de obra humana pela máquina a vapor. A gente vê que os processos produtivos eles vão deixando de ser artesanais e se aprimorando cada vez mais. Isso impacta em uma série de transformações econômicas, políticas e culturais, muda a relação de trabalho. Se antes a pessoa ela trabalhava para si mesma, dava conta de todo o recado, agora a gente tem alguém que vai se dentro em todos os meios de produção e alguém que vai ter que vender a sua mão de obra em troco de um trabalho esse que é assalariado. A gente vai ter uma nova organização social, a pirâmide social ela vai mudar e com o crescimento da indústria, a gente vê a migração de uma sociedade que era grande parte rural, urbana. Isso faz com que as sociedades, as cidades, elas cresçam de forma acelerada, sem ter uma urbanização planejada. E isso vai gerar uma série de impactos, aumento do número de suicídios, uma pobreza cada vez mais aparente, aumento no número de doenças, um consumo exacerbado de álcool, prostituição, suicídios. E é diante desses novos fenômenos, dessas mudanças, que alguns pensadores começam a defender que a sociedade ela não está estática, ela está em movimento e ela precisa ser investigada. Os primeiros sociólogos são os primeiros que começaram a pensar numa ciência que estudasse a sociedade, eles eram militantes políticos, eles eram indivíduos que participavam e se envolviam com problemas intelectuais, como é o caso do Saint-Simon, e a sociologia ela surge como uma resposta intelectual a uma estrutura específica, no caso, o capitalismo. A sociologia ela vem para pensar o capitalismo e os impactos do capitalismo. E ela também convida a pensar que o processo histórico, ele não é algo que é produto da vontade divina. O processo histórico, ele tem toda uma lógica. E essa lógica, ela é passível de ser aprendida e estudada, porque a sociedade, ela é obra do pensamento humano, dos indivíduos. E isso é uma influência que a gente vai ter do iluminismo, da ênfase, do uso da razão. Com isso, a gente vê que a Revolução Francesa repensa a ordem social. A
A Revolução Francesa é um marco, ela é muito importante para que a gente veja a consolidação da sociologia como ciência, as mudanças que a Revolução Francesa produz e como isso faz com que esses militantes políticos e pessoas repensem a sociedade. E de um lado a gente vai ver uma ala que é conservadora, e esses conservadores, eles consideram que a Revolução Francesa ela foi um castigo. Ela derrubou uma ordem estabelecida e não propôs algo novo que pudesse manter essa ordem e essa coesão. Esses pensadores que tomam a revolução como castigo são os conservadores. E esses conservadores, diante disso, eles começam a ver a importância das instituições como um meio de se manter a autoridade, a família, a hierarquia, a importância de se existir uma coesão social. Então, esses pioneiros da sociologia, esses percursores, eles têm como ideia da ala conservadora, eles têm a ideia de entender e compreender como se fazer a manutenção da ordem social. O Comte, ele é um conservador, ele vai de encontro a essas ideias conservadoras. Ele defendia que, desde que ocorreu a Revolução Francesa, as sociedades europeias elas estariam vivendo um caos, porque o que era o cimento social que fazia a sociedade estar coesa, ter uma ordem, ela cai. E que o iluminismo e a conduta social que ele propunha por si só não daria conta de ser esse cimento, esse elo de coesão social por si só. Por isso, o Comte, ele propõe que essa coesão social, essa ordem, ela seja mantida e criada por um conjunto de regras comuns a todos os homens. Esse conjunto de regras seria um método e que, diante disso, para que a coesão e a ordem social existisse, a sociedade ela deveria ser organizada pela ciência e marcada pela evolução do pensamento científico. O Comte é muito crítico do dogmatismo, dessa crença no divino, desse discurso teológico, vamos dizer assim. Então, para o Comte, a sociedade ela só pode ser reorganizada a partir do momento em que houver uma reforma intelectual do homem. E é preciso nessa reforma intelectual oferecer ao homem novos hábitos. Esses hábitos eles devem ser construídos de acordo com as ciências do tempo em que o homem vive. Diante disso, nós vemos que para que a sociedade ela seja reformada e mudada no âmbito da ciência, era preciso que se descobrisse leis e fatos sociais, cuidando para se afastar tudo o que era abstrato e metafísico dessa construção de um novo homem, e daí que o Comte vai propor o positivismo. Para o Comte, cada disciplina ela tem o seu objeto de estudo, e essas disciplinas elas têm em comum, ele quer, a partir dessa colocação de que cada disciplina tem seu objeto de estudo, por exemplo, a biologia estuda as ciências da natureza, a sociologia vai estudar o homem. Mas ele defende que, mesmo tendo objetos distintos, deve ser utilizada uma lógica e um método comum para que se consiga revelar. Ele quer, então, explicar o mundo social através da ciência natural e o mundo físico, porque, para ele, as leis naturais elas permitem controlar e prever acontecimentos. E esse processo de controlar e prever acontecimentos seria algo muito útil para manter a ordem, para construir leis humanas. Então, para o Comte, observação, comparação e experimentação eram os pilares do método. E ele coloca aqui ainda a questão de que ele sabe que as ciências naturais são ciências que trabalham investigam fenômenos que não têm uma interferência direta do homem. Por exemplo, chover. Eu posso bater com o pé na terra, eu quero que chova hoje, que a minha vontade não vai fazer chover. Chove sem a minha interferência, a grosso modo, tá, gente? Mas as ciências humanas, na quais se enquadram a sociologia, ela tem interferência humana. É um homem estudando o homem. E o Comte coloca que as ciências humanas, diante a esse objeto, seria mais complexa das ciências, mas passível de ser estudado utilizando as leis das ciências naturais. O positivismo, ele dominou o pensamento do século XVIII,
tanto como um método como uma técnica. É uma corrente filosófica que estuda a sociedade através de fatos concretos. O positivismo ele tem como característica de entender que as sociedades elas vão naturalmente evoluindo, como se fosse essa a primeira reta que a gente vê. Como se a sociedade ela tivesse no estágio A e ela vai só evoluindo até chegar no estágio B. E ele propõe que, utilizando o método positivista, essas regras de construção da sociedade fossem estudadas e que se fosse entendida essa evolução natural da sociedade. Só que quando a gente vê que o positivismo e o Comte, ele tem uma importância muito grande, porque propõe um estudo da sociedade com regras e métodos, constitui uma ciência para tal, mas ao mesmo tempo são passíveis de críticas, porque a nossa sociedade, se a gente parar para fazer uma retrospectiva histórica, a gente não vai somente evoluindo em linha reta. A sociedade ela não é sem erros, sem mazelas e sem mazelas. A sociedade ela é como se fosse a segunda imagem que vocês estão vendo, um nó, porque ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente volta atrás, a sociedade ela não é sem conflito e sem desigualdade. Um exemplo que eu trago para você que a gente vivencia agora é a questão das vacinas. A gente vê a evolução das ciências, a questão da importância de se tomar vacina, isso já é cientificamente comprovado. Então, se a gente fosse seguir a lógica do Comte, todo mundo estaria de acordo em tomar vacina, já teria aprendido com a ciência a importância. Mas o que nós vemos hoje é o reflexo do B. Nós temos pessoas com discursos negacionistas a respeito de vacina, gente que não quer tomar vacina, que é contra a vacina, que a vacina faz virar jacaré. Então a gente vê que não é só uma evolução constante. A sociedade, o processo social também tem retrocessos. O Comte, então, para poder explicar as ciências e a sociedade, ele propõe a teoria dos três estados. Para ele, todas as ciências passaram por esses três estados e elas se constituem no terceiro estado. O primeiro estado seria o estado teológico. O que é esse estado? É onde prevalece as ideias religiosas, a crença de que a sociedade é uma expressão divina. É o divino que é o cimento que mantém a ordem, a coesão social. O homem, ele explica e justifica os acontecimentos pelo sobrenatural e ele crê que ele tem todo conhecimento. A gente vê muito esse estado teológico, se a gente for pensar na Idade Média. Já o estado metafísico, que seria a segunda etapa, seria uma transição. É quando os fenômenos eles começam a deixar esse embasamento de divino para ser explicado pela ciência. A gente vai vendo que o teológico ele começa a ser dissolvido. É algo que a gente vê, por exemplo, na sociedade renascentista. E o terceiro estado, que é onde se consolidaram as ciências, é o estado positivo. É um estado onde a ênfase está na argumentação, na observação. O homem ele tem a noção de que ele não é absoluto, que ele não tem como deter todo o conhecimento. E as técnicas científicas, é elas que vão explicar o mundo e o mundo social. Uma característica desse período, dos três estados, seriam, por exemplo, as contribuições de Copérnico, de Galilei e de Newton para a nossa sociedade. Para Comte, gente, a sociedade, o conceito de sociedade para Comte seria o quê? Seria um organismo composto de diferentes partes. A sociedade não seria homogênea, ela é heterogênea. O Comte ele reconhece isso, mas mesmo sendo diferentes, essas partes elas são solidárias e elas se orientam para poder conservar um bem-estar comum por uma divisão de funções. E em toda a sociedade, segundo Comte, por mais primitiva que ela seja, existem duas categorias de indivíduo, os dirigidos e os dirigentes. Os dirigentes seriam os indivíduos mais capacitados, aqueles que influenciam na educação e na cultura. São aqueles que modificam o pensamento através da pregação e da conduta moral e são capazes de contribuir para a permanência da coesão social. Um exemplo de dirigentes seriam professores e sacerdotes. Para o Comte, como eu disse para vocês anteriormente, a Revolução Francesa, ela destruiu as instituições políticas e sociais que existiam na França. E o Comte, como a gente vai batendo na tecla, ele é um conservador. Ele tinha ciência do que era o capitalismo, mas ele defendia a permanência do capitalismo
e que o capitalismo ele fosse moralizado e mantido. Ele sabia dessa diferença, mas ele tinha um discurso da necessidade de se manter a ordem, a coesão social. E para isso era preciso instaurar um espírito positivo, espírito esse capaz de produzir um novo consenso moral, já que a Revolução Francesa acabou com o consenso moral existente anteriormente, segundo Comte, para regular e manter a integridade. Mas para o final da vida dele, o Comte ele vai propor uma religião, uma igreja positivista, cuja objeto de adoração seria a humanidade, e ele vê que a partir do momento que o homem adora a humanidade, adora a ciência, ele é passível um aperfeiçoamento moral, intelectual e prático. Então, para o Comte, essa religião positivista seria uma religião que abandonaria a fé e o dogma divino em favor do conhecimento científico, e ela sim seria capaz de produzir um novo consenso. Tanto que o Comte chega a propor nos livros dele, essa religião da humanidade, ele apaga os feriados santos, que são comuns nos nossos calendários, e ele propõe dias baseados em grandes homens, como o dia de Shakespeare, o dia de Galileu. E o Comte, ele fala que a sociedade ela tem dois mecanismos de funcionamento, a estática social e a dinâmica social. Aí a gente vai trazer para uma frase que é muito comum, conhecida nossa, que é o ordem e progresso, que está na nossa bandeira. A estática social seria a ordem, que é o ponto de partida para a construção. É o que a gente precisa para que mantenha-se a coesão social. Já a dinâmica social seria o progresso. O progresso são as mudanças proporcionadas pela ciência que vão levando ao aperfeiçoamento do homem. Ou seja, é preciso que exista uma ordem, uma coesão, ao mesmo tempo em que se vai se aperfeiçoando pela ciência. No Brasil, o positivismo teve uma grande influência. Em 1876 foi fundada a Sociedade Positivista por aqui. Um nome muito conhecido como positivista no Brasil é o Benjamin Constant, que vai ter uma grande influência na questão da proclamação da República, da nossa bandeira. No Brasil existe até hoje a Igreja Positivista e o Apostolado Positivista, com o intuito de formar crentes para modificar. Eles têm a ideia de formar pessoas que sejam crentes, com o intuito de modificar a opinião por meio de intervenções oportunas nos negócios públicos, algo que a gente vê na proclamação da República, quando há o interesse de uma camada, uma parcela da população, que vê que aquele que vai colocar o discurso de que a monarquia ela é decadente, de que precisa ser do novo, de um progresso, algo que só viria com o regime republicano, e a gente sabe que a coisa não foi bem assim quando a gente pega a nossa história. A Constituição de 1891, ela tem muita influência do positivismo, e a nossa bandeira, com os ideais de ordem e progresso, como nós vimos anteriormente, são a marca também da existência do positivismo. E a gente viu que no Brasil, os positivistas, que no caso foi a burguesia que aqui existia, confiavam no seu próprio impulso como capaz de transformar a sociedade. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje sobre o positivismo e sobre o Comte. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e, em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Até o nosso próximo encontro.